mais uma vez, bem-vindos, né? Shabbat Shalom a todos. Vamos continuar a segunda parte aqui, que é o estudo da palavra Parashá, né? Estamos hoje na segunda Parashá. Sábado passado, reiniciamos o ciclo anual das 54 Parashot, das porções. E hoje estamos na segunda porção, que é com o nome Noah, nome hebraico de Noé, Noé, né? Então, com o tema de hoje, qual a verdadeira razão do dilúvio? Tem essa temática, né, que vai esclarecer, acho que para muitos irmãos, vai esclarecer realmente qual é a razão real, profunda, de por que aconteceu o dilúvio, né? Aqui fica bem claro nessa porção. E também a questão dos 40 dias, que a Torá, o reino, todo o reino de Deus é um reino de ordem e não de confusão. Então, muitas pessoas que eu já conversei assim com relação à questão do dilúvio, pelo menos de 5 pessoas, 4 pessoas, dessas 5, 4 pessoas me responderam, quando eu fiz essa pergunta, me responderam que o período do dilúvio ele foi de 40 dias, né? 40 dias e 40 noites. Não é bem assim. Então, por isso que vamos esclarecer esse detalhe também. Então, aqui nós temos um rápido resumo, só que antes de eu começar a falar do resumo, vamos fazer uma breve oração, porque sem o Eterno nada podemos fazer. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome, e um Shabbat muito especial pelo Bar Mitzvah do Arthur, né? Um Shabbat de alegria. Todos os Shabbatot realmente são dias de festa, de alegria, conforme o livro de Levítico 23. E pedimos agora nesse momento pela Tua bênção, pela multidão das Suas misericórdias, Eterno, sobre a minha vida, porque sem Ti não posso fazer nada. Me abençoa nesse momento, que eu, tanto quanto os irmãos, todos nós possamos aprender conforme os ensinamentos da Tua Torá, que é Espírito e vida. E te agradecemos em nome de Yeshua Messias. Amém. Então, um breve resumo é: Deus anuncia o dilúvio. Noé e sua família entram na arca. O item 3, o dilúvio propriamente dito, o começo, né, das águas. O item 4, diminui as águas do dilúvio. Noé e sua família saem da arca. Noé levanta um altar, em gratidão a Hashem. Noé pronuncia bênção e maldição. Inclusive, também eu comentei rapidinho sobre isso aí, né? Que assim como aconteceu com Esaú e Jacó, né? Jacó foi rápido, esperto, porque ele tinha um coração caçador de bênção, Jacó, né? Então ele agiu de uma forma rápida, foi muito esperto, né? Para conseguir a bênção maior. Embora, pela lógica das coisas, ele, como o segundo filho, Esaú sendo o primogênito, pela lógica, Esaú seria merecedor da bênção principal. Mas a Torá mostra que o Eterno se agrada dos corações que são caçadores de bênção, né? Então, essa que é a mensagem da Torá. Que aquele que realmente almejava, queria a bênção, conseguiu. O Eterno abençoou, porque ele estava com o coração muito sedento pela bênção maior, né? Então, isso que... tanto é que Noé diz: maldito seja Canaã, bendito seja o Senhor Deus de Shem. Né? Shem, eu não posso carimbar aqui, chancelar, mas eu creio que Malquitzedek, né? Melquisedeque, era o próprio Shem. Tem uns que não creem, né? Muitos e muitos rabinos e exegetas pensam dessa forma, né? Então, e também engrandeça a Deus a Yafé. Ele abençoou Yafé. Quem recebeu a bênção maior foi Shem. E quem recebeu a maldição foi Canaã. Item 8, descendentes dos filhos de Noé, a Torre de Babel e os descendentes de Shem.
Lembrando que Shem, antes de Abraão, Shem, no caso, eu fazendo o paralelo com Melquitzedek, né? Melquitzedek era sacerdote, mas não sacerdote levita. Ele era sacerdote para todas as nações. E ele foi um mestre. Abraham foi discípulo de Melquitzedek, né? Então, aprendeu muito. Abraão foi um homem muito sábio, né? Ele passou por muitas provas, Abraham, mas as 10 principais provas que o Eterno colocou na vida dele, ele foi aprovado nessas 10 principais provas. Será que nós seríamos aprovados? Não. Então, o tópico que eu comentei com os irmãos, cronologia do dilúvio segundo o Talmud. Isso está na página 20 da Torá, aquela Torá azul que nós adquirimos lá da livraria Sefer. Então, presta atenção aqui. Isso aqui está tudo, todos esses itens aqui, vou citar para vocês, está nessa porção, está nessa paraxá, né? Não é um bicho de 7 cabeças, é só ler com atenção e ir anotando ali as datas, né, os anos. Então, ó, presta atenção. Na verdade, todo o processo do dilúvio, do comecinho, quando o Noé entra na arca, até ele sair da arca, existe uma pequena divergência de alguns exegetas aí, rabinos. Uns dizem 365 dias, ou 1 ano e 10 dias, outros dizem exatamente 1 ano. Né? Tem uma pequena divergência. É como aquela acirrada disputa para ver quem consegue 1 milímetro a mais no Monte Everest. Né? São 3 números diferentes que tem por aí. Você entra na internet, peraí, era esse número? Não, agora é esse. Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que não são só 40 dias. Né? Se você está andando na rua, irmão, para um pouquinho, por gentileza. Quanto tempo durou o dilúvio? Quanto tempo Noé ficou na arca? 40 dias. 40 dias e 40 noites. Desculpe, esqueci de falar noite. Não, é muito mais. Muito mais que 40 dias. Ele ficou dentro da arca 1 ano, irmãos. 1 ano. 17 de Shesvan, do ano 1656, após a criação, choveu 40 dias até 27 de Kislev, quer dizer, já é outro mês. E aumentaram-se as águas sobre a terra 150 dias. Vão somando. Aumentaram-se as águas. Então, mas, Rocha, a Torá mente, então quer dizer que além dos 40 dias continuou chovendo? Não, a Torá não mente. Se choveu 40 dias e 40 noites, nem um segundo depois. 40 dias e 40 noites parou a chuva. Né? Mas as águas foram aumentando. Agora, águas vindo de outros lugares, das profundezas da terra, por exemplo, é chuva? Não. A água vindo lá do subsolo, de mananciais, né, das profundezas, ou de outros lugares. Né? Vocês já ouviram falar de canópio? Quem já ouviu falar de canópio? Erga a mão, por favor. Poucos ouviram. Então, isso faz parte da criação do mundo, né? Então, em 1º de Sivan, as águas começaram a baixar. Em 17 de Sivan, a água pousa nos montes de Ararat. Mais 73 dias, em 1º de Elu, Noé avista o topo das montanhas. Ó, presta atenção aqui. Ó. Voltando na linha anterior, em 17 de Sivan, a arca pousa nos montes de Ararat. O que significa isso? A arca ela tem um calado muito alto. Não é um barquinho, uma canoa, é um barco muito alto. Então, quando a base do calado da arca encosta no monte, Noé, por exemplo, que tinha aberto uma janelinha lá em cima para soltar a corvo e as pombas, ele não vê a terra ainda.
É tudo água. Cadê a terra? Como que a arca parou? Porque ela engatou ali na ponta do monte, mas a água está sobre o monte ainda. Então, olha aqui, ó, as águas pousam no monte Arara. Mais 73 dias, primeiro dia, Noé avista o topo. Ele começa a avistar o topo das montanhas que as águas vão abaixando. 40 dias depois, em 10 de Tisrei, é aberta a janela da arca. Após 3 semanas, primeiro de Shesvan, o corvo é enviado. Uma semana depois, a primeira pomba é enviada. Mais uma semana depois, a segunda pomba. E mais uma semana, a terceira pomba, e ela não volta. Preste atenção que eu vou falar isso na porção aqui, na explicativa, que a terceira pomba, ela vai e não volta. Tem um slide que explica isso aqui. Então, guardem esse detalhe aí. E em 27 de Shesvan, de 1657, Noé sai da arca após 365 dias, um ano solar completo. Então, o 40 dias e 40 noites faz parte do processo. Mas todo o tempo que Noé, com a sua família, lá ficam na arca, é um ano. Essa que é a grande diferença, irmãos. Porque precisa um tempo para as águas subirem, e não subirem 100, 200, 300 metros. Vocês sabem qual que é a altura do Monte Everest? Se alguém sabe, pode dizer, irmão. Não seja, pode... Hã? Quase 9 mil. 8.848, uma coisa assim. Perto de 9 mil metros. Então, 9 mil metros são quase 9 quilômetros de altura. Então, as águas subiram mais que o Monte Everest. Mas como? Por que, Jair, que as águas subiram mais que o Monte Everest? Qual a razão? Diz que as águas subiram 15 côvados acima do maior monte. Qual a razão de as águas subirem 15 côvados acima do maior monte? Qual que é a razão disso? A arca, ela tinha, não sei se 15 metros de altura ou 25 metros de altura, algo assim. Tipo um navio, só que de madeira, claro, né? Muito grande assim. Então, esse calado da arca, imagine Noé lá com a sua família, todos aqueles animais que o Eterno queria salvar, estavam navegando naquelas ondas, ondinhas assim de 15 metros de altura, né? De repente, bate o calado, o fundo da arca no pico do Everest. Tum! O que acontece? Pode quebrar a arca, furar o casco, ela tombar e virar, e entrar água dentro da arca, e tombar e ser o maior desastre. Vocês acham que o Eterno não ia lembrar disso? Vocês acham que Hashem ia esquecer desse detalhe? Claro que não. Então ele fez as águas acima. Então imagine o tempo que levou para as águas alcançarem quase 9 quilômetros acima do nível do mar. Por isso que precisa todo esse tempo, né? Então não é à toa que dizem, ó, e aumentaram-se as águas sobre a terra 150 dias. Então águas que com certeza não vinham só dos céus, nem do canópio, mas vinham das profundezas, dos lençóis que nós chamamos de lençóis freáticos, que tem no subsolo. Existem quantidades imensas de água no subsolo da Terra, né? Eu não sei até qual profundidade, eu não sou especialista nisso, mas existe água muito boa, água potável, muito boa, água limpa, cristalina, e tem muitos lugares que essas águas elas surgem na superfície. Por exemplo, ali perto de Campo Largo, ali tem uma fonte de água mineral, né? Que daí alguém lá comprou o terreno, achou essa fonte, e água mineral, aqui é essa famosa aí. Ouro Fino. Pertinho de Campo Largo ali. Água de alto nível, de alto padrão, que ela já vem do subsolo assim, com aquela pureza, né? Então é isso, vamos continuar.
Então, essa porção, irmãos, ela nos dá um entendimento de um paralelo muito grande com o primeiro livro, Bereshit. Se você acompanhar alguns versículos de Bereshit com alguns versículos desta porção de hoje, nós vamos ver que há uma semelhança bastante forte e bastante grande. Inclusive palavras, né, que se repetem. Então vamos entender qual o porquê disso tudo. Então eu coloquei ali para vocês distinguirem, ó, criação original e história de Noé. Criação original, história de Noé. Na criação original diz, lá em cima, dia 1º, dia 1. Se refere ao vento de Hashem. O que seria esse vento de Hashem? O Ruach, em hebraico é o Espírito, né? Espírito de Deus. Que diz assim, Gênesis 1:2, e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Ruach, Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. O Espírito de Hashem se movia sobre a face das águas. Então, era uma escuridão muito grande, não tinha luz, e era água para todo lado. Você não podia imaginar assim, uma porção de terra seca, era só água. A terra era vã e vazia, vê escuridão sobre a face do abismo. Então, está falando que o que você entendia por superfície, qualquer canto do planeta que você fosse, os 4 cantos do planeta, a superfície que você enxergava era água. Não tinha nada, a pontinha do Everest, ou uma ilha, não. Era só água. O Espírito de Hashem se movia sobre a face das águas. Só fala água, água, água. Então, a imagem lá de águas. Agora observe na história de hoje, de Noé, o mesmo tema. O vento de Hashem, o Espírito de Hashem. Gênesis 8:1. E lembrou-se Deus de Noé, de todo o animal, de todo o quadrúpede que havia com ele na arca, e fez Deus passar o Ruach. Ó, essa é a mesma frase de Bereshit. Fez Deus passar o Ruach, espírito de consolo, sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Ali embaixo também. Águas, né? E era só água. Porque a terra chegou num ponto que você não via terra seca. Lembra que eu falei do Everest? As águas cobriram 15 côvados acima do pico do Everest? Era só água também. Então, nossa, é a mesma situação da criação de Bereshit. Não tem o que pôr nem tirar, é a mesma situação. Vamos para o segundo dia. Segundo dia da criação e trazendo o paralelo com a paraxá de hoje. Criação original. Águas de cima, águas de baixo. Olha que interessante. Vocês estão vendo aqui no slide aquele círculo azul em volta da Terra. Então esse círculo azul, no princípio, vocês imaginem a gestação, as mães aí, todas as mães. Para todas as mães. Vocês que são vasos, né? As mulheres são assim, como se fosse um vaso maravilhoso, né? Que gerador de vidas, né? Imagine uma vida criada por Hashem, que se desenvolve, começa lá dentro, se desenvolve. É algo assim maravilhoso, algo maravilhoso. E a mulher, o Eterno deu esse dom, né? Essa graça para as mulheres, né? Baruch Hashem. Então, estão vendo essa faixa azul e a terra dentro? Então, o bebê, o feto ali, que ele começa a gerar dentro no útero da mulher, é como se fosse o planeta, e em volta do feto, né, do embrião, do feto, ele fica envolto em líquido. Então a Terra estava mergulhada, ela estava inserida nesse globo de água. Estava lá dentro como se a Terra na criação estivesse sendo gerada também por alguém. Né? Então, esse círculo azul que vocês estão vendo ali, que é um círculo de água,
que é chamado de canópio. É essa massa de água que tinha no começo, e a terra ela foi criada, mesmo porque o Eterno cria uma terra pura, e quando nós nascemos de novo, presta atenção à ligação que tem, quando cada um de nós nascemos de novo, novidade de vida, o que acontece? Logo em seguida, que nós temos uma experiência com Yeshua, Baruch Hashem, agora estou apaixonado por Yeshua. Queridos, olhem, eu amo Yeshua. Eu gostaria que vocês tivessem essa experiência com Ele. Daí o que acontece em seguida desse momento, irmãos? Nós somos batizados aonde? Nas águas. Por que nós somos batizados nas águas? Nós somos batizados por imersão. Nós somos mergulhados, como a gente estivesse lá voltando para o ventre da mãe lá, águas em volta, e daí você sai daquela água e nova criatura eu sou, pura, sem pecado. Não há mais condenação das trevas sobre mim, porque eu fui lavado com o sangue do Mashiach, do Cordeiro de Deus. Baruch Hashem. Então é isso aí. Aquilo ali. Olha, águas de cima e águas de baixo. A mesma frase para a história de Noé. Como assim, Roche? Olha, Gênesis 7:20. 15 cúbitos para cima. O que é 15 cúbitos para cima? Um cúbito dá mais ou menos 50 e poucos centímetros. 50 centímetros e alguma coisa. Então, 15 cúbitos para cima são quase 8 metros acima do Monte Everest. Aumentaram as águas acima dos montes e foram cobertos os montes. E Gênesis 8:2. E fecharam-se as fontes debaixo do abismo e as janelas do céu. Isso está na porção de hoje ali, ó. Quem quiser conferir, Gênesis 8:2. E fecharam-se as fontes debaixo do abismo e as janelas do céu. Eu peço a gentileza, algum irmão conseguir uma aguinha para mim, só que não gelada, por gentileza. Vocês viram a fala de água de cima na criação, e aqui também o Eterno, além das águas das chuvas, vinha a água do abismo, das profundezas da terra. Então águas de cima e águas de baixo, e na criação também a mesma situação, águas de cima e águas de baixo. Está tudo se encaixando. Vamos para o terceiro dia. Dia 3, criação original. As águas recuam e a terra seca aparece. As águas recuam e a terra seca aparece. Olha lá, ó. Agora vocês já veem lá os continentes, estão aparecendo, as águas ali no meio. Tanto na primeira situação quanto na segunda situação. Gênesis 1:9. E disse Hashem: juntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e se veja o elemento seco, a terra. Isso lá em Bereshit, lá no começo, Gênesis 1:9. Trazendo para a porção de hoje, olha o que diz Gênesis, vamos para Gênesis 8:13. Obrigado, querido. Obrigado. Ó, Gênesis 8:13, e foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram as águas de sobre a terra. A mesma situação, as águas atingiram um nível altíssimo, depois as águas baixaram. No dilúvio é a mesma situação, depois as águas baixaram. Vamos para o quinto dia, criação original e a história de Noé. Vocês já estão começando a ver aí uma figura diferente ali, os passarinhos, né? Lembra que eu pedi para vocês guardarem, quando eu falei da pomba que foi e não voltou? Criação original. Agora, voltando lá para Bereshit. Diz assim, Gênesis 1:21. E criou Deus os grandes peixes e toda alma viva que se arrasta, que as águas produzam segundo as suas espécies, e toda ave segundo a sua espécie. Ó. Que as águas produzam segundo as suas espécies, e toda ave segundo a sua espécie. Ave. Trazendo para a porção de hoje, vamos para Gênesis 8:7. Diz assim, ó. Primeiro,
Noé enviou o corvo, ele fez uma janelinha lá em cima da arca. Você veja, a arca daquele tamanho, enorme, né? Um barco enorme. Tinha uma janelinha que depois, não durante a tempestade, mas depois, Noé fez essa janela. Já pararam para pensar por que não tinha janelas na arca? Porque não tinham outras janelas. Porque com a força das ondas, correnteza, vento muito forte, as janelas podiam se abrir e a arca ser inundada. Ou ondas altas alcançariam as janelas entrariam água também, ficaria muito pesada a arca e ela ia afundando, não ia aguentar, suportar ficar flutuando a arca. Então ela não tinha janelas. Tem uma ligação com a Sucá também, a arca. Porque a Sucá não tem janelas laterais. Por que a Sucá não tem janelas laterais, irmãos? Mas a Sucá, ela tem... Se você olhar para cima, você vai ver entre os ramos tem espaços. Os ramos não são fechados como telha, sim. Fica espaços entre os ramos. Por quê? Por que fica espaço? Para ter ventilação, para ter luz. De noite você vê as estrelas e de dia você vê o sol. Mas não é um sol que vai rachar a tua cabeça, porque os ramos protegem a luz do sol. Então fica uma temperatura gostosa, amena dentro da Sucá. Mas qual que é o sentido espiritual disso? Para nós não olharmos para os horizontes desse mundo. Então a Sucá foi um teste também para Noé e sua família não ficarem olhando para os horizontes desse mundo. E para esperar sempre num sobrenatural de Hashem. Porque Ele é a nossa esperança verdadeira. Baruch Hashem. E enviou o corvo que saiu, indo, voltando até secarem-se as águas e sobre a terra. E enviou a pomba que estava com ele para ver as águas e se aliviaram de sobre a face da terra. Na segunda vez, 7 dias, né? A pomba volta com uma folha de oliveira. Mais 7 dias, tornou a enviar a pomba e não tornou, a pomba foi, mas não voltou para Noé. Aquela figura ali, eu preciso explicar alguma coisa para vocês ou não? Sim ou não? Com aquela figurinha ali. Por que a pomba foi e não voltou? A pomba, o meu pai, ele teve uma época, quando eu morava com meus pais, eu era pequeno, meu pai fez parte de um grupo de criadores de pombo-correio. Meu pai ganhou umas medalhas lá, tudo. Então, o pombo, ele é uma ave assim que ela não vive sozinha. O pombo ele não vive sozinho, ele tem que ter o seu grupo, a sua família. Pode ter um grupo de pombos aqui, outro de correio, o outro lá a 10 quilômetros de distância, ou no vizinho. Não, aquele grupinho deles forma uma espécie de uma família. Eles não são o tipo de ave que eles conseguiriam viver um só pombo sozinho. Ele tem a sua família, tem a sua equipe, tem a hierarquia deles, tem no pombal, né? Então, por que a pomba não voltou? Só porque ela encontrou lá um local para pousar, porque a pomba anterior já tinha voltado com a folha de oliveira? Só por causa disso? Claro que não. Porque ela começou a viver em grupo. Como ela viveu em grupo se ela saiu sozinha, já? Por acaso a pomba não bota ovos? Sim ou não? Sim. Claro, não vamos ficar na dúvida, né? Pomba bota ovos. Ela saiu, achou uma oliveira, ou sei lá, fez um ninhozinho, pôs ovos, pronto. Já começou a famíliazinha dela, que começou a se multiplicar também e pronto. Fez a comunidade dela. O que é isso, irmãos, que aconteceu ali com as aves, quando a pomba foi e não voltou? O que significa isso com relação à criação? Que o Eterno estava povoando, repovoando a terra com aves também, como ele fez no princípio. Com essa última pomba de Noa, ele está repovoando. É um pombal, um novo grupo,
de uma família de aves que existe sobre a Terra, mesmo antes da arca ter pousado definitivamente, que é no 5º dia. Que foi no 5º dia de Bereshit que foram criadas as aves. Olha que interessante. Não é nada por acaso na Torá. Nada por acaso na Torá. Então, estão me acompanhando, né? Isso aí no 5º dia. Por que ninguém falou nada, irmãos? Eu fiquei só na expectativa. Por que ninguém falou nada do 4º dia? Eu pulei o 4º dia. Podia algum irmão lá, o Roxo, esqueceu de falar do 4º dia. Vocês notaram que eu pulei do 3º para o 5º? Não, Roxo, eu não reparei, não. Então vou provar para vocês. Olha lá, 3º, 5º. Que deu 4º. 3º, ó. 1, 2, 3, 5º. Vamos montando o nosso quebra-cabeça aí, tá legal, né? Irmãos, o 4º, então. O que aconteceu? Por que foi pulado o dia 4? E também não há nenhuma analogia. Você pode vasculhar lá Bereshit, a primeira porção, com essa segunda. Vasculha, fica lá a tarde inteira, a noite inteira, procurando, não vai achar. Não vai achar. Não vai achar. Algo que fale do 4º dia. Não vai achar. Por quê? Resposta ali, ó. Por quê? Porque o sol, a lua e as estrelas não foram criados novamente porque eles nunca foram destruídos. Eles não foram criados novamente porque eles não foram destruídos em primeiro lugar. Apenas a Terra foi destruída, não a parte celestial, sim o planeta Terra. Vamos agora falar um pouquinho sobre o 4º dia aqui, embora ele não faz parte daquela sequência dos paralelos, né? O que diz no 4º dia? E disse Hashem: sejam luzeiros na expansão dos céus, para separar entre dia e entre noite, e sejam por sinais e por prazos, e por dia e anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, o luzeiro menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Observe. Outro detalhe aqui, eu acho que a maioria dos irmãos já sabe disso, né? Que existe uma diferença aqui muito grande de entendimento, inclusive na parte espiritual, que em Gênesis 1:3, versículo 3 de Gênesis, Hashem diz, seja luz. Quando Hashem diz, seja luz, no verso 3 de Bereshit, ele não está dizendo, seja o sol, a lua e as estrelas, porque aqui ele está dizendo isso só no versículo, dos versículos 14 a 16. É uma outra luz que não tem nada a ver com esse tipo de luz aqui, de sol, lua e as estrelas. Então, o verso 3 de Bereshit não está falando de sol, nem de lua, nem de estrelas, irmãos. Somente nesses versos que ele fala. Podem depois, quem quiser, conversar comigo no final. Senão eu saio da sequência aqui. Mas muitos já sabem a resposta. Criação original. Ó, agora sim. Expliquei por que eu pulei o dia 4, falei do dia 5, das aves, né? E no dia 6, o que acontece no dia 6? Existe uma semelhança naquelas 2 fotos lá? Aquelas 2 imagens? Existe alguma semelhança? Sim ou não? Quem disse sim? Levante a mão. Baruch Hashem. O Lauro também levantou. Claro que existe. Toda a semelhança. O que está na figura de cima lá? Adão, Havá, os animais em volta deles. Num lugar em terra firme. Em terra firme, não tem dilúvio. Eles estão num lugar confortável, embaixo de uma árvore. Tem cavalos, leões, cachorrinho lá do lado deles, outros animais, etc. E o leão do lado deles, e o leão não faz mal para eles.
Por acaso o leão que saiu da arca fazia mal? Aquele leão ali, ó. Ele estava interessado em comer a perna de Noé? Não. Então, há toda a semelhança ali. Eles estão em lugares confortáveis, o clima favorável, não tem dilúvio, os homens e os animais juntos. O que está escrito? Criação dos animais e do homem sobre a terra. No quadrinho de baixo, todos os animais e os homens saem da arca e pisam sobre a terra. O que significa o quadro de baixo, irmãos, com relação ao quadro de cima? Ó? E disse Deus, Gênesis 1, 24 a 27. E disse Hashem, produza a terra alma viva, segundo sua espécie, quadrúpede, réptil e animal da terra, segundo sua espécie. No verso 26, e disse Hashem, façamos homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, o que está falando no sexto dia, na criação original? Está falando no sexto dia foram criados quem? Os animais e quem mais? Adão e Havá. Sim ou não? No sexto dia. O que acontece no sexto? Quer dizer, o paralelo que a gente faz do sexto, o que acontece quando todos os animais, Noé e sua família, saem da arca? E falou Deus a Noé, Gênesis 8:15, sai da arca, tu, a tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, toda criatura, ave, quadrúpede, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, faz sair contigo. Irmãos, assim como Hashem fez no sexto dia na criação, estabeleceu os animais, Adão e Havá sobre a face da terra, no Éden, ele estava fazendo essa mesma situação, é como se Noé fosse uma espécie de Adão. Com a sua família, claro, uma situação um pouco diferente, e os animais junto, repovoando a terra, assim como ele fez no princípio. Então, com todos esses slides, vemos que realmente parece que há uma inter-relação entre o mundo após o dilúvio e o mundo da criação original. E isso nós vemos que não é uma simples coincidência, é muito forte. As palavras, os versículos, é muito forte. Então, o que realmente esses paralelos significam? Significam que a história da criação está sendo espelhada pela história do mundo após o dilúvio, que significa uma recriação do mundo com o dilúvio. A Torá quer que saibamos que após o dilúvio é como se o mundo estivesse sendo criado ou recriado após o dilúvio. Com o dilúvio, como se o Eterno estivesse recriando o mundo. Paramos por aqui para achar? Entenderam? Não, mas não para aqui. Tem mais um pouquinho. Ó, novamente, vocês vão parar alguém na rua. Vocês vão parar alguém na rua. Lembra que nós já paramos alguém na rua para perguntar o tempo lá do dilúvio, dos 40 dias? Então, pare alguém na rua e pergunte-lhe, de acordo com a Bíblia, por que Deus fez o grande dilúvio? Olha o que, de 5 pessoas, 4 iam responder assim, ou 4,5. 4,5 iam respondendo assim, ó. Sabe, meu amigo, a humanidade se tornou muito mal, ruim, duros, inflexíveis, maldosos. Eles foram maldosos e Deus decidiu puni-los por causa da maldade deles. Muito bem, uma boa resposta. Não deixa de ser uma resposta muito boa, muito interessante. Só que tem mais coisas aqui. Porém, entendemos que o ponto central do dilúvio não foi para destruir a humanidade, mas sim o planeta. Porque se fosse para destruir os homens, não precisaria do dilúvio e de toda uma recriação. Vocês concordam com isso? Vamos parar para pensar um pouquinho. Porque se fosse para destruir os homens,
para que todo esse dilúvio? Para que toda essa... Com o custo que está a água? Isso não é nenhum problema para o Eterno, né? Para que todo esse dilúvio, se fosse só para destruir os homens da face da terra? O exército de Senaqueribe, 180 mil soldados muito bem treinados, homens de 1,90 m de altura. Os mais baixos tinham a minha altura, os menores e os mais fraquinhos tinham a minha altura e o meu tamanho. Os soldados de Senaqueribe, com escudos, lanças, muito bem treinados, treinavam diariamente, alimentação especial. Homens puro sangue, em vez de dizer cavalos puro sangue, né? 180 mil soldados. Daí Senaqueribe enviou lá um braço direito dele para tentar humilhar Israel. Falou um monte de bobagem para os líderes lá de Israel. Daí chegou isso aos ouvidos de Isaías. Isaías clamou ao Senhor. E o Senhor separou um anjo só. O Eterno enviou um anjo só. Um. Vai lá, meu servo. Elimina os 180 mil soldados de Senaqueribe. Senaqueribe vai voltar lá para a terra dele e ainda vai ser assassinado pelos seus próprios filhos. Daí o anjo mandou, foi enviado por Hashem. Instantaneamente, quando o anjo deu o comando, como se fosse um grande trovão, assim, caíram, instantaneamente, assim, caíram 180 mil gigantes, caíram, no chão, mortos. Nesse processo, houve água, houve dilúvio? Não, não houve nada. Só a ação de um anjo do Eterno. Então, para que o dilúvio? Qual a razão do dilúvio, então? Vocês lembram do que foi comentado em Yom Kippur, de que os pecados dos homens contaminam a terra e ela vomita seus moradores? Quem ouviu isso? Senão Hashem eliminaria toda a humanidade com alguma praga e repovoaria o mundo novamente. Agora aqui, para finalizar, irmãos. Baseado nisso, o que nos mostra a Torá é que a terra fora destruída por estar totalmente contaminada pela iniquidade dos homens. Na verdade, a terra foi destruída, ela foi realmente tomada por águas para ela ser purificada, porque ela não suportava mais a contaminação que os homens depositaram nela. Qual que é a mensagem para nós, irmãos, nós aqui como congregação, como crentes, como conhecedores, conhecemos a palavra e queremos conhecer cada vez mais. Qual que é a mensagem para nós? Que o Eterno, ele quer sempre nos abençoar, como lar, como cidade, como estado, como nação, como o planeta Terra, né? Ele quer sempre nos abençoar, dependendo da nossa obediência ou não a Ele e a Torá. Se nós andarmos nos caminhos da Torá, nos caminhos dele, é bênção, paz, segurança, conforto para a nossa vida. Agora, quando há iniquidade, maldição, corrupção, a palavra aqui diz que havia muito roubo. Olha aqui, ó. Gênesis 6, 11 e 12. E Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque tinha corrompido toda a criatura o seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: o fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles, e eis que farei perecerem juntamente com a terra. Então, o final, o fato de toda a humanidade perecer, foi uma consequência da terra ser destruída por causa dos pecados dos homens. A terra precisava ser destruída
ser transformada, ser purificada, destruída e purificada, com águas novamente, como ela foi feita uma terra santa no princípio. E Adão e Havá, antes do pecado, viviam em santidade, e do corpo de Adão e Havá emanava luz, radiava luz, do corpo de Adão e Havá. Brilhava. Porque eles estavam em obediência a Hashem e pisando num solo santo, criado por Deus. Por que o solo, a terra santa? Porque a gente vem dele, nós dependemos dele. O que nós comemos vem do solo. O ar que respiramos é um problema do ecossistema todo, do ciclo de vida, né, das águas subterrâneas, com as águas, com as nuvens, etc. Então, todo o planeta é bênção para nós. Outro detalhe, onde nós pisamos, a palavra diz que Hashem não permitirá que os nossos pés vacilem. Então, por exemplo, onde você trabalha, onde você vai, você caminha para cá e para lá no teu dia a dia, você está andando na calçada e de repente tropeça numa valeta e cai, e se machuca, e se afunda, e se afoga naquela valeta. Não. Nós andamos, eu estou aqui agora no lugar, os meus pés não vacilam, estou em solo firme, terra. O que está abaixo dessa construção aqui? Terra. Criada por Hashem. É bênção para mim. É bênção para o meu trabalho, é bênção para... Eu posso exercer muitas bênçãos. Eu posso exercer um ministério, muitas pessoas, eu posso levar a palavra para muitas pessoas. Porque nós temos um solo para pisar. Nós temos ar para respirar. Isso tudo é bênção, a gente não para pensar. Nós vivemos cercados de bênçãos todos os dias. Quando eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu tenho meus momentos de oração, eu levanto, eu vou me prostrar para Hashem, eu louvo a Ti, Hashem, porque eu estou aqui, acabei de acordar por causa da multidão das Suas misericórdias. Baruch Hashem. Pelo ar que eu respiro, eu louvo a Ti porque estou respirando. E se eu não pudesse respirar naquele momento? Pronto, acabava a minha vida. Baruch Hashem. Em razão da contaminação de toda a terra, Hashem teve que destruí-la. Teve que se livrar do velho mundo devastado e criar um novo mundo, como Ele fez em Bereshit. É uma nova criação, uma recriação. Baruch Hashem, irmãos. Baruch Hashem.